apresentar a nossa querida palestrante, a doutora Raimunda Guedes, que, por sinal, Microfonei. é Uhum. mesmo sobrenome da professora Mabel. Não sei, mas eu Pois acho que não é. tem parentesco. Não, né? Não tem. Meu Então, Guedes é do meu marido. é por isso. Ela também é Guedes pelo esposo. É. Então, eu quero assim dizer que eu encontrei a doutora Raimunda em 2022 na Flórida. Nós duas éramos palestrantes do primeiro Congresso das Brasileiras, né? Brasileiras, Isso, lá Ministério da Mulher, na isso. Flórida, Ministério da Mulher, chamado Florescer. Foi o primeiro deles, né? Foi muito bonito, foi maravilhoso. Maravilhoso. E as palestras da doutora Raimunda, nossa, faziam tanto sucesso, né? Eram maravilhosas. Eu estava palestrando, mas eu queria assistir os dela também. Daí eu fugia dali, eu fazia muito rápido para ir até lá. Então, foi uma benção. Foi ali que eu conheci a Raimunda, e realmente eu tentava, assim, eu lembro tirar fotos, né, dos slides dela, mas ela sempre tinha uma mensagem assim extremamente poderosa para as mulheres na área de saúde. Então, eu quero agradecer, viu, doutora Raimunda, porque eu estou tentando desde o ano passado, né? E ela é Sim, muito requisitada, né? Popular, assim, todos querem a doutora Raimunda. E hoje ela bondosamente, generosamente cedeu esse tempo. Então, muito obrigada. A palavra é sua. Deus te use mais uma vez e você é uma bênção. Muito obrigada mesmo. obrigada, queridas. Eu me sinto realmente muito honrada e é um privilégio muito grande poder estar aqui colaborando, contribuindo. Eu costumo dizer, Senhor, eu tenho estudado, tenho aprendido, mas não farei nada sem que o Senhor me dê a direção, né? A ciência está aí à nossa disposição e eu estou aqui à disposição de vocês para passar desse conhecimento para fortalecer a Igreja de Cristo. É a ciência entrando em ação, Zina. Nunca. Eu acho que aqui é uma profecia ali em Daniel, onde a ciência se multiplicando, mas favorecendo a Igreja de Cristo, fortalecendo. Eu vejo assim. Ela está Isso, com gosto mesmo para poder ajudar nesse processo de aperfeiçoamento da noiva do noivo. é isso. Eu não sei a tua imagem. Deixa... Estou vendo, está perfeito. Som, imagem, perfeito, querida. Agora não tem som. Eu, pelo menos, não estou te ouvindo. Ok, pronto. Isso. Desculpa, agora está tudo bem. Eu posso, quando começar a fala, nós ainda temos Sim, alguma. Pronto, vamos lá, querido. Boa noite a não, todos. pode ser. Então, boa noite a todos e a todas, né, que estão aqui ouvindo. Eu quero, em primeiro lugar, o tema ele é instigante, tá? Eu procurei um tema que numa pergunta é uma pergunta e nós vamos responder aqui qual o motivo de fazer com que uma mulher, ela, quantas mulheres já fizeram esse questionamento, né? É coisa da idade que eu estou sofrendo, eu estou passando por, eu estou na menopausa, isso é coisa da idade, é uma expressão muito comum, e nós precisamos esclarecer isso, nós vamos esclarecer isso hoje, que não é simplesmente da idade, tem alguma coisa acontecendo ruim com a mulher, que está levando a um envelhecimento, infelizmente, que vai trazer prejuízo, isso vai depender muito de como ela vai se comportar. Nós vamos fazer um pouco de ciência. Eu prometo a vocês que eu vou converter os termos científicos em termos fáceis de a gente poder entender, mas é necessário que entre a ciência aqui para entender o tema. É coisa da idade o que eu estou enfrentando. Isso eu vou fazer mais essa palestra voltado para as mulheres, mas, Osina, isso aqui funciona para os homens também, muito embora eu vou falar mais sobre hormônios femininos, mas o raciocínio clínico, o raciocínio é o mesmo para os homens. Então, quando a mulher diz assim, doutora, está acontecendo algo diferente em mim, e eu sinto que eu já estou como que entrando na menopausa.
É coisa da idade isso que está acontecendo. Por que está acontecendo? A queixa mais comum, a queixa que mais deságua no consultório hoje, se chama fadiga. Todo mundo está cansado, todo mundo está enfrentando fadiga. E a fadiga tem uma explicação, não é cansaço. Cansaço é diferente de fadiga. O cansaço, se eu repousar, eu descanso. Eu facilmente recupero as minhas energias. A fadiga é diferente. Você continua cansado mesmo descansando. A fadiga está relacionada a um desgaste da célula do organismo. Lá no Éden, Deus colocou dentro da célula de Adão e de Eva umas estruturazinhas que a ciência passou a chamar de mitocôndria. E dentro da mitocôndria, a mitocôndria é considerada a casa de força. É a energia, ali que acontece o processo de energia dentro das nossas células. Chama mitocôndria. Cada célula tem cerca de mais de mil mitocôndrias. Tá? Então, quando nós estamos com fadiga, essas mitocôndrias estão comprometidas, isso vai afetar nosso DNA. E a partir desse DNA afetado, alterado, isso pode repercutir nas doenças, uma doença autoimune, uma doença crônico-degenerativa e o câncer. Tá? Então, a fadiga, ela chega assim, doutora, é uma fadiga que não melhora com o sono. Aliás, eu durmo cansada e acordo morta. A queda de cabelo, o cabelo vai ficando espigado, o cabelo vai ficando fino, há uma dificuldade de concentração. Ela fala assim, amiga, eu estava falando uma coisa para você e era o que mesmo que eu estava falando? Não me lembro. Depois eu falo, tá? Depois eu lembro. E isso ela se pega várias vezes, assim, onde eu guardei as chaves, o que eu vim fazer aqui, desconcentrada, desfocada, é uma irritabilidade inexplicável, ela perde a tolerância, ela fica mais intolerante, taquicardia, há uma palpitação cardíaca mais acentuada, pernas inquietas, né? Pernas inquietas para andar, no dormir, ela sente um desconforto e fica batendo as pernas na cama. Sonolência diurna, ela abre a boca facilmente com sono, principalmente depois do almoço. Minha barriga está estufada com facilidade. Aliás, eu solto gases muito mais do que antes. Eu fico arrotando com muita facilidade. É coisa da idade? Vamos explicar. Vamos lá. Ali no Éden, Deus, em Eva, ele colocou os ovários de Eva, o direito e o esquerdo, e ele também, em cima dos rins, colocou duas glândulas que nós vamos chamar de glândulas adrenais ou suprarrenais. Essas glândulas suprarrenais, elas produzem um hormônio chamado cortisol. E o cortisol é que nos dá energia e controla o estresse. Guarda essas informações. Não vivemos sem cortisol. Não há ser humano nenhum que viva sem cortisol, porque ele promove energia e mantém nossa célula viva, tá? E o estrogênio, a progesterona, são dois hormônios que Deus colocou ali nos nossos ovários. A testosterona é produzida nas adrenais. Então, nós vamos ter aí estrogênio, progesterona e testosterona. Na primeira fase do ciclo menstrual, a gente produz mais estrogênio. Quando a mulher ovula, o estrogênio cai e quem se levanta? A progesterona. Só que Deus deu uma ordem aos ovários. Ovários é o seguinte: quando o estrogênio tiver em alta quantidade e ele é proliferativo, ele prolifera, ele multiplica células na mulher. Progesterona, você vai antiproliferar. O seu efeito é opositor, para que estrogênio não suba demais, porque isso não vai trazer benefício para a mulher. De forma que estrogênio e progesterona têm que andar de mãos dadas. Eles têm que andar, um sobe, outro desce, de uma forma sincrônica e harmonizada. Pronto. Qual é a função do estrogênio? Eu já disse que a função do estrogênio, ele, ele é que vai proliferar, mas ele vai lubrificar a vagina da mulher. Ele é o hormônio responsável para manter nossa pele elástica,
o colágeno, a vagina elástica, essa beleza feminina, nossos cabelos ainda com brilho, né? E também ele vai participar da sensibilidade genital, e o estrogênio é que mantém a massa óssea, deixa o osso duro. Por isso que quando a mulher está entrando na menopausa, e precisamente ela entra na menopausa e não repõe o estrogênio, que os ovários vão chegar um momento que vão fechar a fábrica, infelizmente, não vai favorecer mais o osso vai tender a ficar poroso e facilmente fraturar, tá? Aí a função do estrogênio. A progesterona, eu preciso explicar isso para vocês para entender por que, que as mulheres têm esse sofrimento todo nessa transição para a menopausa, que nós vamos chamar de perimenopausa, transição perimenopausal ou climatério. A progesterona, ela era entendida como um hormônio que apenas servia para reprodutivo, para proteger o embrião dentro do útero e sustentá-lo ali. Na verdade, com o avanço dos estudos, entendeu que o hormônio a progesterona é o responsável para que uma mulher ela relaxe, é o hormônio calmante, Zina. Toda mulher menopausada, quer tenha útero ou não, tem que usar progesterona, a progesterona bioidêntica. E bioidêntica é aquele hormônio que a estrutura molecular é idêntica ao do nosso corpo. Não vai nos fazer mal, muito pelo contrário. Vai nos fazer bem, porque vai repor, tá? Então, ele relaxa, é calmante, desinflama e mantém a gestação, como eu falei. Então, nos dá uma menopausa digna. E a testosterona é muito conhecido, está presente aí para favorecer o desejo sexual, a excitação, a intensidade dos orgasmos. Ele vai ajudar na força, no tônus muscular, no sono, na memória. Então, a testosterona tem é uma quantidade muito intensa de benefícios que Papai do Céu nos deu. Aí veja o que acontece. Bom, tendo explicado isso, agora vamos entender por que, que uma mulher se queixa que ela está envelhecendo, porque ela está tendo estes sintomas. A, a mulher, quando chega aos 35 anos, isso acontece com o homem também, começa a sofrer um declínio hormonal. Todos esses hormônios lindos que Papai do Céu botou nesses ovos vão sofrendo um declínio, vão caindo. Então, muitas mulheres, quando chegam aos 35 anos dizendo algo mudou em mim, desconfie. Seus ovários já estão começando a ficar confusos, atrapalhados, a testosterona começa a sofrer sua diminuição, cortisol sobe, progesterona desce, estrogênio sobe. Gente, é uma confusão de hormônios. Eu vou explicar melhor para você, então, e como a gente vai colocar esses hormônios nas suas prateleiras. A gente vai tentar fazer isso aqui ainda hoje, de uma forma assim muito simples, objetiva, mas vocês vão entender, tá? Bom, então, além de todos aqueles sintomas que eu falei para vocês, ainda tem mais coisa que acontece nesse declínio hormonal. O que acontece é que o ciclo menstrual dela começa a ficar mais curto, ele encurta, por isso que ela tem mais um ciclo menstrual pertinho do outro. Como se não bastasse, Zina, esse fluxo menstrual aumenta e ela vai ficando com coágulos, com cólicas, e vai perdendo mais sangue, e com sangue mais intenso. E aí ela vai levando isso aí à frente. Vamos lá. Quem começa a cair primeiro dos três? Progesterona, estrogênio ou testosterona? Existe uma sequência. Quem cai primeiro é a progesterona. E a progesterona, vocês se lembram que eu disse que quando Deus deu ordem aos ovários, progesterona não deixa estrogênio subir muito. Você vai ter um efeito opositor, antiproliferativo. Mas só que aí a progesterona começa a cair primeiro. E por que ela cai? Muitas mulheres que estão no processo perimenopausal não estão na menopausa ainda. É seus 40, 45. Nesse momento, elas estão tendo uma importante disfunção lá nas adrenais. O cortisol dela, ela está no momento de estresse, eventos estressores nas suas demandas maternas, pessoais, sociais, ministeriais, o que for. Ela está tendo intensa quantidade de produção de cortisol
Sabe o que que acontece? Esse cortisol, que é para dar energia, ele está, infelizmente, todo descontrolado diante dessas situações estressoras, né? Então, essa mulher, ela vai ficando exaurida, cansada, a bateria dela fica num pauzinho. E quando isso acontece, infelizmente, toda vez que uma mulher se encontra em situações estressoras assim, e isso não é de forma aguda, não é porque um pitbull correu atrás dela, não é porque o neto, sobrinho, alguém riscou o sofá, não é porque alguém cortou a cortina nova, foi abordada por uma pessoa e tomou o celular. Não é esse estresse agudo, situacional. Gente, eu estou falando de picos reiterados de estresse, picos reiterados de cortisol ao longo do tempo. Tá? E eu quero aqui mencionar: o problema não é ter problema. Estresse todo mundo tem, o problema não é ter estresse. O problema é como você está, a sua composição hormonal, como é que está o teu perfil imunológico, metabólico, para enfrentar esse estresse. Todos nós aqui temos labaredas para apagar, nós somos agentes do corpo de bombeiro. Como é que nós, como agente do corpo de bombeiro, vamos apagar os incêndios da nossa vida, como mulher, como esposa, como mãe, como tudo? Como? Você vai com EPI. E o que está acontecendo quando a mulher ela está diante de demandas tão estressoras e ela não está protegida com EPI? Ela, em vez de socorrer as pessoas com as quais ela se envolve, ela queima junto, se queima junto. E aí ela tem depressão, ela adoece, palpa um nódulo na mama, deflagra aí um tumor, um câncer, e aí começa a desandar os seus problemas, porque faltou EPI, o equipamento de proteção individual, e é sobre eles que nós vamos comentar aqui. Muito bem. Então, quando essa mulher que se estressa e o cortisol sobe e a progesterona desce, aí ela começa a se queixar. A TPM se instala, é uma mulher mais ansiosa, tem insônia, ela tem ciclos curtos que eu já citei, spot menstrual, ela começa a se queixar que a menstruação está em borra, aquela menstruação, aquele sangue escuro, preto, como borra de café, e é pouquinho, perdidos entre um ciclo e outro. Infertilidade, ela tem má implantação do embrião no endométrio e, portanto, com maior facilidade de aborto. Ela tem abortamentos precoces, que são aqueles que ocorrem antes das 12 semanas. Abortamento em cima de outro abortamento, de repente é uma deficiência na produção de progesterona. Toda mulher que passou por algum perrengue, uma perda querida, uma separação litigiosa, uma circunstância, mesmo que ainda adolescente, tenha passado por situações estressoras, crônicas, precisam ter um olhar melhor sobre esses hormônios: estrogênio, progesterona, cortisol, principalmente o cortisol, porque a partir dele ele vai detonar com a produção da progesterona. E eu acabei de falar que a progesterona é responsável para deixar a gente relaxada, para deixar a mulher calma. É ele que faz o efeito opositor do excesso de estrogênio, porque excesso de estrogênio adoece. Estrogênio demais se converte em outro hormônio, que é o estradiol, que são três tipos de estrogênio: estradiol, estrona e estriol. O estradiol, que é o que está mais predominante nas mulheres, ele se converte em estrona, sobe demais estrona, e ele pode desencadear endometriose, miomatose, adenomiose, TPM, celulite, lipedema, infelizmente câncer de mama. Estrona em excesso, por conta dessa conversão, vai levar, o risco elevado de dar câncer de mama. Então, essa, portanto, é a razão porque toda mulher que está na perimenopausa, ela tem uma vida bastante agitada, está com deficiência de progesterona. Vamos lá. Então, como eu ia falando lá no início, eu falei para vocês que não é ter problema não é ter problema, mas a gente precisa ter um divisor aqui. O que que eu faço se eu estou diante de uma situação? Eu sou coordenadora de escola,
Eu sou policial, eu trabalho num ambiente extremamente estressor. Eu vou sair do meu trabalho, doutora Arminda, para. Não, eu jamais vou dizer para uma paciente, filha, diminua seu estresse, porque ninguém diminui o estresse de ninguém. Agora, nós precisamos montar estruturas para que a gente envelheça bem. Vamos lá? Primeira coisa que fazer: modular o cortisol. Como é que modula? Eu tenho que ter conhecimento de como está esse cortisol. Como é que a gente adquire esse conhecimento? Através de um exame de saliva. Você vai de manhã cedinho até 7h30 da manhã, não pode passar de 7h30, porque o momento que Deus organizou no cérebro de Adão e Eva e de seus filhos para produzir cortisol, o cortisol fica dormindo à noite e de manhã cedo, com o raiar do sol, ele se acorda. Vamos dizer assim. Porque ele acorda para a gente aguentar o batente, já que ele é o hormônio da energia. Eu preciso estar acesa, acordada, vigilante, para então aguentar o tranco do dia, né? Enquanto isso, lá de noite, aí a melatonina vai e ela fica acordada para fazer a limpeza, né? Daquele lixo que nós deixamos ao longo do dia. Muito bem. Por isso que tem que ser colhida às 7h30 da manhã, para a gente ter um entendimento do quanto de cortisol eu acordei. Aí o cortisol, como é que faz? Você, lá no laboratório, vou entregar um chumaço de algodão, coloca na boca, não deve, você deve sair de casa em jejum, não tomar água e nem escovar os dentes. É assim mesmo. Lá vão entregar um algodão, um chumacinho, e aí você vai ensopar aquele chumaço de algodão e vai entregar ao laboratório, tá? Ali vai ler o cortisol salivar. Não é bom fazer o de sangue, porque não é tão fiel, tá? Sempre precisa que seja o salivar. Então, se esse cortisol der muito alto, significa que você está com estresse agudo. Coisa ali, de repente, foi aquela situação, é um TCC que está defendendo, é um emprego que você está atrás, foi uma situação ali, é circunstancial. Mas se ele tiver em níveis críticos, que é abaixo de 10 nanomol por litro, que o ideal é de 15 a 25 nanomol por litro, mas se ele tiver abaixo de 10, isso já é crítico. Isso fala de um estresse crônico. É uma vida crônica, estressamento crônica que você vem carregando, tá? Então, se for estresse crônico, a gente vai ter que subir esse colesterol para os níveis e seu eixo melhor. Se for um estresse agudo, o cortisol está muito alto, você vai descer. E aí a gente tem como modular. Eu vou dar algumas orientações para vocês daqui a pouco. A outra coisa para fazer, se a progesterona caiu, eu vou procurar meios para que ela suba. Então, a gente vai entrar então com a progesterona natural, de preferência, e é melhor que use via oral. A gente faz esquemas. Para controlar o ciclo menstrual dessa mulher, a gente vai usar no 14º dia da menstruação durante 14 dias, por um período de 3 a 6 meses. Se ela já está entrando na menopausa, a gente, em vez de fazer só por 14 dias do ciclo, faz todos os dias com doses menores. E aquela mulher vai experimentar um sono gostoso, reparador, não vai acordar grogue, sonolenta, ela vai acordar disposta porque dormiu bem. É maravilhoso, gente. Eu comparo realmente a progesterona, uma flor de maracujá. É maravilhoso a progesterona. A gente precisa dar um olhar melhor para as meninas com TPM, não é dar anticoncepcional. Para quem está com ciclo menstrual bagunçado, não é pílula anticoncepcional. Progesterona, ela precisa de progesterona, essa micronizada, é essa bioidêntica que vai regularizar todo esse desfecho estressor que ela está enfrentando, né? Então, eu quero aqui até ajudar como fazer as estratégias para melhorar esse cortisol na mulher. Eu gosto muito de usar o ashwagandha. O ashwagandha é uma plantinha, é originado de uma planta e ele é usado tanto para o cortisol alto quanto para o cortisol baixo. Pode fazer de manhã ou de noite, varia de 300 a 600 miligramas. Geralmente eu faço aí uma quantidade de 300. Gente, ele é uma benção. Sabe o que o ashwagandha também faz? Controla os níveis de testosterona, melhorando essa questão da libido. A ashwagandha também é usado para isso, tá? Mas ele ajuda você a ter um controle, acordar com mais disposição, mais relaxadinha. Usem sempre magnésio.
Magnésio é para a vida inteira, é vitalício. Menino, periquito, papagaio, todos em casa. Lógico, a partir de 12 aninhos ali. Pode a criança usar em situações especiais, o pediatra ali, numa dosagem ali específica, mas o ideal é que a partir dos 12 anos, todos os seres dentro de casa usem magnésio. Qual magnésio? São tantos. Mas para a mulher, eu prefiro usar aqueles que eu sei que ela está precisando nessa fase, até ela entrar na menopausa. O glicinato pode ser o dimalato também. O dimalato não é bom da noite, porque ele é ativo, ele traz energia, aí a gente dá de manhã. Mas o glicinato, ou glicina, magnésio treonato, são especiais para a noite. O treonato, ele atravessa a barreira hematoencefálica, ele atravessa o sistema lá dentro do sistema nervoso central e ele ajuda, auxilia a melhorar nessa perda cognitiva, esse esquecimento. Eu não sei onde eu deixei a chave, aquela coisa assim que você fica, sabe? É maravilhoso. Então a gente faz ali doses juntinho, magnésio glicinato, magnésio treonato, coloca ali um aminoácidozinho, L-teanina, 200 miligramas, um cheirinho de melatonina. A melatonina não é só para sono. A gente coloca ali 0,5 miligrama. A melatonina, ele é o maior, vamos dizer assim, é o hormônio mais de maior limpeza do organismo que a gente tem. Não é à toa que Papai do Céu produziu melatonina na glândula pineal lá dentro do nosso cérebro, que é para nos dar, ajudar a gente a dormir, fazer a gente dormir, mas ele participa também na modulação imunológica. Muito bem. O outro é a vitamina B6. Eu quero aqui abrir um parênteses e pedir uma coisa a vocês. Queridos, presta atenção. Você é uma pessoa depressiva? Você tem filhos com depressão? Filhinhos, meninos, meninos, tentando se cortar, se trancar no quarto, ficar isolado? Presta atenção, não há problema nenhum levar seu filhinho para um psiquiatra, tá? E você, não há problema nenhum. Mas, por favor, não se constrói serotonina, que é um neurotransmissor responsável para nos dar alegria, prazer, satisfação de serviço. Sabe, você quer servir com alegria, você sente prazer na vida, precisa ter níveis bons de serotonina. E onde é que a serotonina é mais produzida? Diz a ciência, que chega a ser cerca de 90, 95% no intestino. Pois é, a nossa serotonina vem das tripas. Já pensou que coisa mais interessante? Eu digo assim porque ninguém imaginava que do intestino iria produzir a substância que nos dá alegria. Mas para produzir serotonina, querida, eu preciso de processar. Tem outra substânciazinha lá chamada 5-HTP, 5-hidroxitriptófano. Para converter em serotonina, eu preciso de cofatores chamado magnésio, vitamina B6, a vitamina B9 também, a B12 e a D. Todas as pessoas, as mulheres, homens que estão em crise de depressão profunda, se você naquela hora medir a vitamina D, vai estar com níveis precários. 30, 25, 20, 18, 10, está assim. Então, não faz sentido uma pessoa apenas tomar os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, fluoxetina, sertralina, citalopram, citalopram, seja o que for, se você não modular esse intestino. Tá? É válido, tem que usar, mas você não precisa depender desses tratamentos benzodiazepínicos, não. Você não tem que depender de Zolpidem, de Rivotril para dormir. Você vai precisar modular o sistema da melatonina, modular o sistema do cortisol, para poder você ter um sono edênico, o mais próximo do Éden. Então, não pode deixar sua filhinha sem melatonina, você não pode ficar você sem melatonina, sem magnésio, sem ABC, espiridoxina, né? Que a gente faz aquela formulazinha. Isso é fundamental para que você tenha uma função boa, uma produção boa da serotonina. E uma coisa que a mulher queixa muito nesse período da queda de cabelo. O que fazer com a queda de cabelo que lhe faz pensar que você está envelhecendo tanto, que está ficando velha, que está entrando na menopausa, que você está? É coisa da idade. Bom, o que causa a queda de cabelo tem várias coisas acontecendo. Mas eu quero pontuar algo aqui muito importante, tá?
aquele cabelo em palha, investiga aqui, pelo menos, aqui essas 4 ou 5 coisas. Ferritina. A ferritina é uma proteína produzida no fígado. Papai do Céu promoveu a produção da ferritina e é o estoque do ferro. A ferritina é quem demanda, é quem guarda o ferro lá dentro do fígado. Para que ferro? Para que serve ferro? Deus produziu ferro para transportar oxigênio. Quem? Transportar logo oxigênio, pois é. E a quantidade de ferritina ideal que nós precisamos para atender toda a nossa demanda é 70, 80 para cima. 80, 90, até 150 por aí. O outro é a vitamina D. Não podemos ter níveis baixos de vitamina D. 50, 60, 80. Segura aí. Se tu tem obesidade, uma doença autoimune, se você tem depressão, você precisa de níveis, endometriose, precisa de níveis maiores de vitamina D para atender a demanda desse corpo que está inflamado. O outro é a vitamina B12. Eu quero chamar a atenção aqui uma coisa para você. Se você estiver encontrando momentos de tristeza, final da tarde, dê um deprê, um down, vontade de se isolar. Querida, mede sua vitamina B12 a D. Veja, a vitamina B12 simula depressão. Tem muitas mulheres, meninos, homens, que estão com sintomas de depressão e, na verdade, eles estão com desnutrição cerebral e intestinal, porque não tem vitamina B12. A vitamina B12 causa tristeza. Ela é a vitamina responsável pela cognição, lembrança, memória. Mas quando está com níveis baixos, junta a ele a ferritina, a D baixa, a pessoa diz, leva para o psiquiatra que está com depressão. Na verdade, não ignorar a ida ao psiquiatra, obviamente, mas precisa modular, porque tudo isso pode corresponder a uma depressão nutricional e não clínica. E quantas mulheres, meninas, filhos de algumas mulheres, a gente trata, e aí tá, doutora, voltou a tocar violão, voltou a ir para a igreja, esse menino, essa menina está aí, está estudando com mais disposição para o Enem, já voltou a se encontrar com os amigos, e a gente passou algum antidepressivo até então? Não. Era isso aqui, níveis baixos de B12, vitamina D e ferritina. Outra coisa, zinco. Querida, preste atenção no zinco. O zinco é tão importante para a imunidade, o zinco é importante para produzir testosterona, participa no processo de desinflamação. Existem umas células que Deus colocou na gente, né? As natural killer, que elas são assassinas, elas comem as células tumorais, vamos dizer assim para você entender. O zinco participa da formação dessas NK. Então, é importante que você tenha níveis acima de 95 de zinco. Os homens um pouco mais, porque precisam para produzir quantidades mais generosas de testosterona. Lembrando que a vitamina B12 ideal varia de 600, 500, tá bom, mas 600, 700, 800 e mantido, sendo você vegetariano ou não, tá? Então, tudo isso aqui são cuidados que Papai do Céu pede. E eu quero aqui, já quase finalizando, falar também aqui, já chegando aqui para o período da transição menopausal. Bom, vamos lá. Digamos que você começou a perder sangue a partir dos 35 anos, pelos motivos que eu expliquei. Sua progesterona caiu, e porque ela caiu, estrogênio subiu. Estrogênio subiu, fez você menstruar demais, porque estrogênio demais faz menstruar mais. De lá para cá, você vem passando por tudo isso, vem formando um mioma ali, um mioma acolá, ou não, nem sempre tem miomas na história, um pólipo, um cisto ovariano. Acontece que você está perdendo sangue ao longo do tempo. Significa dizer que seus níveis de ferritina vão caindo. E se ferritina cai, e ele é quem faz o ferro transportar o oxigênio, a tireoide, que é uma glândula em formato de borboletinha que Papai do Céu colocou aqui, nessa região, ela é ávida, ela é apaixonada pelo ferro. A glândula da tireoide diz, ela bota o microfone bem alto e diz: pessoal, por favor, mandem ferro para mim, porque para que eu transforme T4 em T3, eu tenho que fazer essa conversão nesse hormônio
T3, que é o hormônio principal que dá energia, eu preciso de algumas coisas, tá? Eu preciso de ferro, vitamina D, zinco, selênio, vitamina C. Eu preciso de outras coisas, mas eu preciso basicamente disso. Quando falta ferro na mulher, a tireoide começa a falhar, ela entra em hipofunção. Presta atenção. Por que, que você tem dificuldade de perder peso e facilidade para ganhar? Por que, que você tá os cabelos estão queda fácil, unhas quebradiças, pele seca, pés rachados, porque você se queixa que sua memória está lerda, você está lenta, uma pessoa conta uma história engraçada, todo mundo ri, você ainda fica processando. Eu não entendi, não entendi bem o que você falou. Quer dizer, você lerda, a memória assim muito lenta. E depois você se queixa porque você tem inchaço, constipação, uma tristeza crônica, você perdeu a alegria, você posterga, deixa para amanhã seus afazeres, você tem uma linha de raciocínio interrompida, não acha vocabulários novos para complementar a sua conversa. Desconfie. Se você vinha perdendo muito sangue, caiu ferritina, a tireoide respondeu mal, hipofunção, aí começa. E aí você começa a engordar, e você começa a ter um problema na autoestima, porque tá gordo, o cabelo tá feio, e é um momento que os filhos estão aí na adolescência, já estão saindo de casa porque já estão se casando, o marido já começa a ver ali outras situações lá fora, e aí você começa a se definhar. E você vai percebendo que, infelizmente, isso vem acontecendo clinicamente. Queridos, olha, a sua mente, quanto mais ela está enfraquecida, maior risco você tem para que você não trabalhe para as coisas de Deus. É mais fácil controlar uma alma, uma mente sem energia. É tudo que nosso inimigo quer, é uma mente sem energia. Você passa a se autodepreciar, você não produz, você precisa reorganizar esse eixo hormonal. Estrogênio, progesterona, testosterona ali e o cortisol. Ficar atento para essas vitaminas que precisam estar em dia. O Espírito Santo de Deus está vindo, como diz as crianças, com força, e a noiva de Cristo, ela está algo pálida, ela não está bem de saúde, trazendo aqui um relatório médico para vocês. A noiva do noivo, ela está numa situação ainda de saúde que não está pronta para receber o noivo, e, portanto, o Espírito Santo de Deus está trazendo essa onda de saúde, está trazendo esse movimento de saúde, de reforma, de mudança, para que nós possamos, então, encontrarmos com um noivo que é robusto, cheio de energia, cheio de poder, cheio de vitalidade. Mas como está essa noiva? Então, a necessidade de ter um cuidado melhor com a saúde dessa maneira, porque, veja, a gente está passando por um processo de decadência hormonal, como eu falei lá no início, mas tem tratamento, queridos. Tem tratamento para você. E quando você entrar na terapia de reposto hormonal, aí é que você vai se sentir uma nova mulher. Deixa eu aqui só abrir um parêntese para você, tá? Para a gente terminar. Não tenha medo de que terapia de reposição hormonal dá câncer, né? Na verdade, isso foi claramente já bem explicado aí por meados de novembro. Os Estados Unidos, então, se pronunciaram, até pediram desculpas por um trabalho que há 25 anos atrás, infelizmente, ele ceifou o direito das mulheres usarem a terapia de reposição hormonal, porque haviam dito que poderia dar câncer de mama. Perceberam que o estudo foi mal desenhado, deu prejuízo para muitas mulheres, e, portanto, nunca, eles até proibiram de colocar nas bulas das indústrias farmacêuticas esses dizeres que dariam câncer de mama. Na verdade, não dá, nunca deu, tá? Obviamente, quem tem câncer de mama não pode receber. Quem tem trombose em ativo não pode. Quem tem histórico de infarto não pode. Mas se não tem, você vai precisar e deve usar.
tá? Então você vai ser uma mulher muito mais produtiva, muito mais ativa, muito mais missionária. Você vai perceber que você vai ter um desejo de acordar mais cedo, de encontrar-se com o Senhor, de estar com Ele em oração. Você vai ter mais disposição para ler a Bíblia. O nível de receptividade para o entendimento da palavra de Deus vai ser muito maior, com clareza. O que não pode é você estar doente desse jeito, continuar esmilinguida, com esses cabelos descabelados, seco, em palha, e você ficando cada vez mais doente e se queixando. Precisa levantar-se para tomar esses cuidados, tá? É lógico que não dá para a gente conversar aqui sobre as mudanças do carrinho do supermercado, mas eu só queria frisar aqui para ficarem de olho no principal, na principal comida. Eu nem disse principal alimento, porque não é alimento. Para ficar de olho, para que você possa, então, caprichar no seu carrinho do supermercado. E o primeiro capricho é não deixar, não se permitir entrar ali um grão de açúcar, tá? Outro dia nós teremos essa oportunidade de conversar sobre inflamação sistêmica silenciosa, que ocorre dentro do organismo, que tem envolvimento com o que nós falamos aqui também. Mas não vai ser o momento. Então, querida, você prepare-se para você então fazer sua terapia de repouso hormonal. De fato, você está envelhecendo, envelhecer é bom. Não ache que você não precisa fazer isso, porque eu costumo dizer que a ausência de sintomas não lhe garante presença de saúde. Não ache que você está tão sadia porque você é vegetariana. Aliás, eu estou com muitas pessoas, homens e mulheres, rapazes e moças vegetarianos que estão com problemas de saúde, muito mais talvez do que quem consome proteínas animais. Porque, infelizmente, não é sobre porque ele não está. Na verdade, é porque não está conduzindo o vegetarianismo como deveria conduzir. E aí vai usando mais massas, vai usando mais carboidratos finos, mais refris e tudo mais, e bebidas adoçantes e tudo mais, e vai ficando doente, sendo vegetariano. Tá? Então, é só um parênteses aqui para a gente, então, é, esclarecer sobre essa questão do controle que tem com relação aos alimentos. A gente precisa conversar bastante, que a igreja está crescendo, a igreja está se fortalecendo, ela precisa ser rosada, robusta, sendo vegetariano ou não, né? Que é uma opção individual, mas o que nós precisamos é estabelecer medidas e que nessas medidas a gente possa encontrar uma condição melhor para a gente poder avançar nesse trabalho glorioso, nessa obra gloriosa do nosso Senhor. Então, não tenha medo de usar terapia hormonal, você só não pode passar dos 10 anos de menopausa, porque não, ainda nós estamos avaliando a medicina, a ciência, não tem como usar depois que você saiu da janela de oportunidade terapêutica. E em algumas mulheres a gente vai ali entrar em contato com o cardiologista, se pode ou não. Não deixe passar de 60 anos para entrar em terapia hormonal, tá? Então você precisa dessa terapia hormonal, você vai se sentir rejuvenescida, vai diminuir o índice de mortalidade, vai proteger os ossos de osteoporose, proteger seu cérebro de eventos de demência, como Alzheimer, e vai proteger seu coração de doenças cardiovasculares, tá? Então, você não está, de fato, sentindo tudo isso porque você está envelhecendo. Na verdade, você está não está sendo conduzido de como tratar melhor da sua saúde. Que o Senhor Deus continue te abençoando e que o Espírito Santo de Deus fortaleça você para que você tenha coragem de fazer as mudanças necessárias, ainda que isso lhe custe abrir mão de sabores, de prazeres, de comidas palatáveis. Que você consiga, com a ajuda do Espírito Santo, fazer essas mudanças e você vai conseguir, então, encontrar-se como se estivesse indo de ré para o Éden. Que Deus te abençoe, minha querida. Que Deus te abençoe, meu querido. Uau, quanta coisa boa, doutora. Então, o tal do progesterona é tudo de bom, é isso? Eu diria assim, eu louvo a Deus pela progesterona, porque só em dizer que a molécula relaxante é que acalma, e a gente não sabia disso há muitos anos. Eu saí da faculdade e não ouvia isso, Zina. A gente Ah, sabia que era o hormônio que
vai ajudar a sustentar o bebê na gestação. É o adubo para segurar o embrião, mas a gente não tem, é o que protege o endométrio de câncer para usar a terapia hormonal estrogênio. Mas a gente não sabia dessa qualidade, dessa função tão poderosa que é o ajuste, né? Porque nós, infelizmente, como eu expliquei, o estresse aqui consome a progesterona, tá? Então é isso aí. Viu, doutora? Estão perguntando aí contato, se a doutora faz consulta online, se a doutora tem livros, porque a doutora é melhor do que progesterona, né? Ah, é tudo de bom. E como Então, que acontece? a gente vai deixar o contato aqui. Eu não sei se eu posso conversar. Eu atendo. Eu faço hoje uma medicina com abordagem de medicina integrativa, que é aquela setor da medicina onde a gente não chega a ser uma especialidade, né? Tomara que seja um dia, mas nem precisa ser uma especialidade. Ela está funcionando muito bem porque ela percebeu o quanto nós precisamos fazer algumas mudanças. Em vez de tratar a doença, nós estamos tratando pessoas. Nós estamos levando as pessoas a desenvolver o hábito de prevenirem as doenças. E nós tratamos pelas causas as doenças quando acontecem, né? E não pelos sintomas. A gente não fica enfiando remédios para os sintomas, a gente busca a Isso. causa e, enfim. O atendimento é online. Eu moro aqui em Petrolina, Pernambuco. É 87, Oito o sete DDD 879 nove 9253 cinco 6990. Estão meia nove. perguntando aqui, Gina, se vai ficar gravado. Vai, está gravado, amanhã estará lá no YouTube. Então, 879925369990. Isso? Isso, É. 6990. Uhum, então, coloquei ali no chat do lado, Deixa eu online. conferir Tá. enquanto. Deixa eu só conferir aqui rapidinho. E a doutora teria mais disponibilidade de voltar com a Sim, gente, querida, com assim, certeza. Com para. Nossa, certeza, sim. olha, todo mundo amando, amando. A NASA Pompeu, eu acho que ela te conhece, a sua NASA, é a NASA querida, esposa do pastor a Francisco, uma Nazaré. Sim, querida Nazaré ela falou Pompeu. que está amando ouvir a sua voz. Ah, é uma fofa essa menina. Sim, ela é tudo de bom também aqui para esse ministério. Ela é que posta as meditações de manhã lá, minha querida. Então, é esse número mesmo, né? Vamos repetir, 9253 Nossa, 6990. tá aqui, 87 aqui É, no grupo. 6990, é isso aí. É isso aí, tá. Eu vou colocar lá no grupo também depois. Então, espere ligações, porque estão aqui todos pedindo, tá? E tem livros, Sim. doutora? Tem algum livro Não, eu publicado? não escrevi, não, mas eu já recebi tanto puxão de orelha, eu diria até do Espírito Santo. Eu sinto assim ele puxando, sabe? Porque eu já deveria realmente, porque é tanto conhecimento Tanto gostoso que pode conhecimento, ajudar. sim, Nossa, com certeza. E tempo, né, para sentar e fazer tudo isso, né? Eu sei. então, isso É. aí, esse é o problema, a gente não tem esse tempo, mas eu já deveria ter feito, eu confesso, porque a igreja. E eu preciso, sabe, Zina, desculpa, porque eu fico olhando para a igreja, ela Vou está no pôr aqui momento também. mais precioso dela, é aquele preparo para o encontro nupcial, é o encontro nupcial. Então, eu me Sim. sinto como uma médica da noiva, tratando dela, dando os tratos nela. Então, a gente precisa de manuais, de orientação, um trato ali, um trato acolá, para tornar essa noiva digna de receber o noivo, sabe? Sim. Então, eu sei, a gente vai trabalhar em alguma maneira, ou através da própria da mídia aí, para a gente, então, ter um trabalho mais abrangente. Então, aqui, ó, Instagram, doutora Rai Guedes. DRA Rai Guedes, tudo Guedes. juntinho. E o DRA de telefone, doutora. alguém ali não pegou? É, eu É coloquei aqui em cima, tá? 87. Deixa eu colocar aqui de novo. Copy 879 nove dois cinco 9253 nove nove 6990. zero. Isso, aqui, ó. Postei novamente aí para quem não Ah, tá pegou. aí, isso, Tá, perfeito. está aí.
Perfeito. Muito, muito obrigada. Esse encontro aqui está Ela aberto já à fez sua palestra participação. na Igreja da Barra, viu, Zina? Oi? Ela Ah, já fez querido. palestra na Igreja da Barra. Ah, é? Ai, que legal. Que médico tem. Ah, então, aqui, eles estão perguntando, eu ia fazer essa pergunta também. Uma vez por ano, deveríamos fazer essa avaliação de níveis vitamínicos, minerais e também de Eu, hormônios. aham. Eu diria que uma vez por. Vai depender da necessidade. Vamos dizer, você faz a primeira vez. E aí você encontra todos esses níveis desarrumados, alterados. Aí você vai repor, vai colocá-los na prateleira direitinho. Isso aí, nem todos eles são vitalícios. Vitamina D, sim, queridos. Vitamina D para toda a vida. Porque vitamina D é uma das vitaminas mais requisitadas. Esse fio do cabelo até o dedão do pé fica todo dia. Me dá um pouquinho, o ovário pede, me dá um taquinho para mim, o cérebro pede, todo mundo E o pede nível vitamina ideal de D. vitamina D é o que entre 60 e 60, 90? 80, por aí. Agora, se é uma paciente obesa, tem diabetes, a paciente tem endometriose, tem doença autoimune, o organismo ele vai precisar pedir mais para Mais. compensar, já que a vitamina D é o carro-chefe para enfrentar essa demanda toda imunológica, metabólica, hormonal, inflamatória que o corpo está enfrentando. Tá, um exemplo meu, o meu nível de vitamina D é entre 65 e 69. E eu tomo Perfeito. 5.000 por É dia. É mantida, é a muito. dose mínima, você está correta. Quando chegar esse nível, muito bom. Quando chegar esse nível, mantém em 5. Aí fica em 5, tá? Então fica em 5. Então, Sim, tá. não tem um E prazo assim, qual a é com um ano. especialidade de médico? Oi, desculpa. Tem. Estão perguntando aqui qual a especialidade de médico para ver isso? Um ginecologista? Para ver a. Então, veja, se Ah, você for, se você for um médico tradicional, que a gente chama, a gente vai encontrar algumas barreiras. Infelizmente, os médicos ainda, os tradicionais, eles não tiveram ainda essa percepção da importância de fazer essa mudança. Inclusive, os valores laboratoriais, que eles vão ainda usar alguns, eles vão usar os valores de referência preconizados pela Organização Mundial da Saúde, que está ultrapassado, gente. Vamos lá. Isso é para todos os laboratórios do mundo. Vou dar um exemplozinho. Uma paciente se encontra com a ferritina em 25. Nos valores laboratoriais aqui, os exames está dizendo que vai de 6 até 138. Tem laboratório que bota 13, mas vamos lá. Eu citei 22, né? Vamos lá, 24. A ferritina deu 24. Tá ou não tá dentro de 6 a 139? tá. Tá. Então tu tá bem. Mas por que eu tô sem coragem? Eu não acho, não tá dando morredor, doutor, em mim, que é. Não deve ser estresse. Olha, isso aí é estresse, ou uma virose, quem sabe um TDAH. Agora é assim. Não é não, gente. Então, a ferritina tá com níveis bem baixos, precários. Aí tem que chegar a 70, 80, para alguns autores 100, tá? Porque é o responsável para mandar oxigênio para as células através do ferro. Entendido, queridos? Aí. É, estão dizendo aqui, ó, então vai ser contigo mesmo, viu? Então prepara o telefone, que vai ter. Eu não acho que eu não respondi bem. Então, é necessário que você encontre um médico com essa abordagem, com essa visão integrativa. Porque ele estuda, a gente estuda, a gente estuda, estuda muito sobre. A gente entra dentro da célula e conversa face a face com ela. Diga aí, o que é que seu dono está fazendo com você? O que está faltando? O que está sobrando? Ela disse: finalmente entrou alguém para conversar comigo, porque só jogava um remédio aqui para dentro. Remédio de dor, de tudo isso, Isso. antipertensivo, de diabetes, mas não me procuravam onde era que estava a minha falha, se eu estava precisando de uma enzima, de uma. Então é isso, a gente fala intimamente com a célula, respeita a linguagem das células, é isso. Olha, quanto conhecimento, doutora Raimunda? É uma benção tudo Eu isso. imagino, sabe, Deus trouxe essa abordagem diferenciada e tudo tem um propósito, sabe, Zina? Sim, Eu louvo a Deus muito por Deus alinhada. ter me convocado para esse propósito, é preparar a Aleluia. noiva do Cordeiro. Isso. É muito alinhada com os Está propósitos de muito Deus, alinhado com os né? Isso. princípios. Se você perceber, hoje está todo mundo. Eu estou falando da ciência secular. Ela está toda alinhada nos 8 elementos. É Deus que a gente É, ouviu falar em exercício físico, em tomar água. E agora descanso. está se falando, precisa de um momento de meditação.
E Gente, é. é a última. Tá lá, eles batem, precisa de um momento de meditação, um encontro com aquilo. Aí ele diz assim: depende do que você crê. Só que eles não têm esse conhecimento, mas estamos falando de quê? Confiança em Deus. Mas se Pensa. fala tudo sol para tomar sol, nós não tomamos sol, agora vamos ter que tomar sol dentro dos comprimidos, dentro das cápsulas, porque ninguém toma sol. Vamos ser honestos. Mas Saímos do nosso ambiente natural, viemos para a cidade, tivemos aham. prejuízo. Alguém perguntou aqui: minha ferritina é 11 e tenho hipertiroidismo. O que fazer? Então, lembra que eu falei que a tireoide um dia reclamou, ela sangrou muito, perdeu ferritina, perdeu ferro, o depósito está aí, tá tudo na rapinha, os potinhos de ferro dela no fígado, lá no fígado, tá bem na rapinha, quase não tem nada. E a tireoide se queixou, aí ela entrou em hipotiroidismo. Agora vai ter que usar ferro endovenoso, princesa. Você vai precisar, eu acho que foi uma mulher que perguntou. Então, você vai usar o ferro Oi. endovenoso, que é o Noripurum. Nessa quantidade, eu daria 2 vezes por semana o ferro intravenoso, coloca dentro do soro fisiológico, no postinho do seu bairro, no hospital, se tem um plano, numa clínica, e toma as 5 ampolas. E aí, pode ser que precise fazer a manutenção, aí é o ataque. Tem que fazer. Agora, cuidado. Por que, que eu estou com essa ferritina baixa? Não é só colocar o ferro, é isso aqui que a gente quer chamar a atenção. Aí a gente vai atrás. Será se ela está sangrando muito? Se está sangrando muito, é a progesterona que caiu? Se caiu, é porque ela é estressada demais? Então ela vai ter que modular esse estresse. Tu tá vendo que é uma pedra de dominó que dá um peteleco e sai É. derrubando a outra na frente. E, doutora, há médicos dessa linha da integrativa disponível pelo SUS? Não. Não, nem planos de saúde cobre, para tu ter uma ideia, porque é uma Ah, é? abordagem tão diferenciada, tão abrangente, Zina, Sim. é muito rica, detalhada, que a próprio plano de saúde ele não sustenta essa dinâmica da medicina. Agora, para quem tem plano de saúde, ele cobre todos, nunca tive nenhum problema com plano de saúde. Sempre me pede para escrever uma carta justificando aquele exame e tal. Agora, eu peço o exame de fora para dentro. Sim. Vamos lá, eu peguei esses dias uma paciente com 37 anos, me procurou por um desconforto ginecológico, olhei para ela, conversando para ela, coisa do Espírito Santo, olhei para ela e falei, deixa eu pedir uma ultrassom na tireoide, ela me trouxe essa semana. Ela está com uma classificação que a gente chama de TIRARDS, de alto grau, com alta suspeição de câncer de tireoide. Do nada, linda, bonita, andando para lá e para cá, sem o saber que carregava um tumor na tireoide. Foi um pedido, Uau. assim, avulso. Na Sim. verdade, eu percebi, ela conversou alguma coisa, eu tive uma prima que teve câncer, mas se você tem 37 anos, tive um câncer de tireoide, né? Eu tenho regularidade menstrual, deixa eu pedir a tireoide. E mandei para o cabeça e pescoço para dar, então, seguimento a esse caso. Então, tem umas coisas assim que a gente vai desconfiando, ou tem um olhar melhor, a queixa dela, onde é que está a origem disso aí? Então, o importante é essa gente identificar o gatilho de tudo isso. E olha, o gatilho de tudo isso está relacionado com o estresse e os erros alimentares, sedentarismo, estilo de vida. Sedentarismo. É, os 8 remédios naturais, não é? Os 8 remédios, vamos lá. E Jesus progesterona. carimbou, É, assinou. e progesterona, ali. A progesterona, gente, amem, peçam seus. Quando for colher, principalmente as mulheres que estão ainda menstruando, não pode colher qualquer dia do mês, né? Ela tem uma fase de produzir, lembra? Na segunda fase do ciclo, depois que ela ovula. Então, a gente vai colher no 21º dia da menstruação, a contar do dia que desceu. Desceu hoje, aí eu vou colher daqui a 21 dias, é do dia que desceu, não é do dia que foi embora, não. E aí você vai para lá para colher o exame de sangue mesmo, exame de sangue. E aí, se essa progesterona, o ideal é estar acima de 10. Se a pessoa tiver querendo engravidar, a gente exige mais. Eu quero 13, 15. Mas a Entendi. maioria, Zina,
Hum. Ainda hoje eu peguei uma com 0,06, Uau! colhida no 21º dia. Já. Se esse Uau. 21º dia cair no domingo, faz na segunda Nossa, ou na sexta. Pode ser feito, 19º, 22º. e pós-menopausa, quanto que deveria ser? Então, se ela tá na pós-menopausa, a gente já tem que estar repondo, porque ela foi a primeira a cair, ela mantém caindo. Aí a gente não fica dosando mais progesterona, a gente simplesmente repõe. Aí tem Sim. que ser todos os dias, toda noite, ela toma a progesteronazinha dela. E E é uma tem pílulas, é isso? é em cápsulas, né? Cápsula, Você sim. pode encontrar já nas farmácias com o nome do Trogestan, porque tem o Trogestan, que é o de 100 miligramas. Tem outros concorrentes, mas só tem a partir de 200. O Trogestan de 100 miligramas são óvulozinhos. E Sim. você manda fazer. Particularmente eu gosto de mandar fazer porque é mais em conta, tá? Ela não pode usar progesterona na menopausa por via transdérmica, gelzinho. Se você está usando e tem útero, tire, porque ele não tem nenhum trabalho científico sustentando a proteção do endométrio usando progesterona por via transdérmica. Tem que ser via oral. E Oral. passando pelo intestino, ela tem um entendimento melhor com o cérebro. Por isso que deixa a gente relaxada, essa ação relaxante, essa ação calmante, que é maravilhosa. Não Ok. ganha peso, muito pelo contrário, controla o peso, tá? Então você vai perceber que é uma molécula assim edêmica. É como se nós estivéssemos trazendo partículas do laboratório divino para dentro de nós, Ok. preparando a E noiva. Sim. E a doutora tem tempo para consultas com tantas palestras? Eu sigo a doutora desde que a conheci. Então, E a ela gente está por todo lugar, organiza ela e o ali o esposo. tempinho. As palestras são mais no final de semana, né? Por conta dos Sim, encontros. Alguém perguntou aí se a progesterona, o nome dela é manipulado. É manipulada. progesterona micronizada, que a gente chama. Não pode, a Anvisa não quer que chame bioidêntica. A gente chama bioidêntica porque é o nome, mas a gente bota assim, progesterona micronizada. É o nome quando a gente vai mandar fazer, tá? Então, E se for precisa, para fazer de forma cíclica, faz no 14º dia por 14 dias, a contar do primeiro dia da menstruação. Tá? Então, quando a mulher. Você sabia, Zina, que a gente faz progesterona nos homens? ah, Olha é? que riqueza de conhecimento. Sai Nossa, da eu faculdade, achava que meu era Deus. feminina. Pronto. Eu, Não, mas os homens produzem também progesterona nos testículos. sim. Homens irritados, nervosos, birrentos, que estão estressadíssimos, a gente faz doses pequenas, 20, 30 miligramas. Quer saber O, outra coisa que ajuda? o quê? Disfunção erétil. Hum, Disfunção, perdão, queridos. Não, não é disfunção erétil, perdão, é ejaculação precoce. ejaculação precoce. Ejaculação precoce, porque está relacionado com ansiedade. Então, isso ajuda demais, melhor do que a paroxetina até, viu? Porque a Ah, paroxetina, ele vai deixá-lo né, ansiolítico e tudo, ele melhora, mas se tomar acima de 3 meses, é uma faca de dois gumes, ele vai tirar, pode mexer na libido. Então, oh, assim, é muito mais interessante. Aí a gente elabora esse homem, a gente tem que entrar com tratamento, um protocolo e precisa, ansiolítico. isso. E É, precisa de receita médica, e correto? precisa, Não tem é que ter, assim não é uma chegar coisa. numa Eu estou farmácia de orientando aqui, gente, manipulação mas você nem aí. adianta sair comprando, porque tem que ter. E é tratamento individualizado, é o cerne da medicina integrativa. Não existe uma receitinha de Zina que é para a Ana? paciente C, A, B, não. Ela é individualizada. Ok. Cada uma vai ser tua sua dosezinha ali, Personalizada. Isso. personalizada, exatamente. Eu sei, doutora, vamos livrá-la aqui, porque se ficarmos, teremos perguntas aqui até meia-noite, sabe? Precisa fazer reposição, não entendi se É, a é para só quem está colocou. na menopausa, a doutora já respondeu, né? Para quem está já na menopausa. Sim, inclusive, olha, assim, a gente pode falar outro dia só sobre menopausa. Tem Sim. panos para manga, querida, para Ah, orientar então, essas quando que pode meninas. voltar, doutora? A Estamos gente aqui. pode marcar em outra oportunidade direitinho, mas olha, não tenham medo, não pense que se você não está sentindo nada, não deve usar hormônio. Então, se nada, não faça isso. Não é sobre sintomas.
Terapia de reposição hormonal é um bastão que os ovários que já fecharam a fábrica definitivamente entregou para que nós pudéssemos fazer o trabalho que ele fazia antes. Os ossos, quando perceberam que os ovários estavam fechando para a balança, eles botaram a mão na cabeça: socorro, quem vai nos mandar massa para a gente manter rígido? O coração, as artérias coronarianas se preocuparam: quem vai manter a gente elástica, flácida, que nem uma minhoca, para poder jogar sangue, bombear bem? O cérebro ficou perturbado: quem vai nos proteger de uma demência? Então, a terapia de reposição hormonal não é sobre ter ou não ter sintomas. Zina, quando eu tenho várias mulheres com osteoporose, porque tiveram medo de ter câncer de mama ao usar terapia hormonal, porque o mastologista não ajudou e disse: talvez você tenha câncer que sua mãe teve, né? Então não use. Isso não é Não é assim, verdade. tá? Não é. Essa mãe teria que ter tido câncer aos 40 anos, bem nova. Aí a gente tem que investigar, a gente teria que investigar se tem um problema genético, pedir ali os marcadores genéticos, BRCA1, BRCA2, sei lá o que for, um painel para isso aí. Acontece que essa mulher, ela infelizmente deixou de usar, fechou a janela da oportunidade terapêutica, os ossos sofreram, ainda entrou em osteoporose. Querida, se ela levar uma queda, ninguém morre por osteoporose. Nunca fui a um velório de que morreu aquela dali, soube não. Ela morreu porque ela está com osteoporose. A gente não ouve isso, né? Não. Ela 80% das mulheres, infelizmente, das mulheres que têm osteoporose, que fratura um osso por uma queda, 80% delas, ao longo de 6 meses, o índice de mortalidade aumenta. É muito perigoso a osteoporose, Uau. infelizmente. Precisamos nos cuidar. Nos cuidar, Então, manter os ossos. e fazer esses exames, né? Pelo menos uma vez por ano, Tem um para ver painel enorme de exames, como cuidar isso. da libido, a testosterona, em quem fazer, né? As mulheres aí querem muito usar aí o chip da beleza, que esse nome aí chega da arrepio. O gestrinona não é para todo mundo, não adianta você socar pellets de testosterona se tu tá inflamadinha, linda, porque É, você vai converter testosterona em estradiol, e você com excesso de estradiol, você se inflama. Aí fica o clitóris crescido, você fica inchada, você fica com a voz, sabe? Aquela voz grave, né? E tem que ter a quantidade para quem, quanta e que momento, né? Só sair porque efeito manada, minha amiga pôs, e eu vou colocar também. Tem muito cuidado. sim. Então, querida, muito obrigada por tanta informação. É Nossa, maravilhoso. Poderíamos ficar aqui, né, por horas ouvindo a doutora. Ai, que você é uma não, me bênção, viu? sinto honrada, Obrigada, muito obrigada. sinceramente. E, ok, está alguém aí perguntando, mas vamos agora encerrar com uma oração da doutora. E a doutora vai nos dar aí algumas datas né, de disponibilidade para voltar a falar conosco da próxima vez sobre a menopausa, não é? Sim, Que tem muita coisa a isso, falar. querida. Tá bom, querida? Faz a oração então final. Então vamos lá, queridos, todos vamos orar. Senhor Deus, nós estamos nos sentindo tão bem, Senhor. O céu se abriu para nós neste momento. O céu está em movimento porque vê cada pessoa que está nos ouvindo agora ao vivo. E quem sabe, Senhor, em algum dia aí vai ter a oportunidade de poder nos assistir e ouvir esta oração, de que o Senhor usou do seu favor para preparar a tua igreja, que somos nós. O teu Santo Espírito está num trabalho incansável, produzindo efeitos maravilhosos, de forma que a noiva do Cordeiro tem um preparo especial. E sabemos que o Senhor tem trazido a ciência no conhecimento das pessoas que estão envolvidas, para dar um trato especial na noiva do Cordeiro, de forma que ela possa se sentir vigorosa, ungida, cheia do Espírito de Deus.
que as lamparinas dela estejam preparadas, porque a mente delas, a mente da noiva, trabalhou bem, raciocinou, entendeu, compreendeu, aceitou a mensagem, porque ela está robusta, ela está firme, ela está tão saudável e ela compreendeu a mensagem. Amado Deus, dê condições a cada um dos teus filhos, das tuas filhas que estão nos assistindo agora, para que cada um possa ter azeite de sobra, azeite de reserva, como assim o Senhor pede que cada um de nós tenhamos. Em nome de Jesus Cristo, continua conosco, abençoa a tua serva, a Zina, nesse propósito, nesse programa maravilhoso, onde o teu nome é honrado e glorificado. Fica conosco, Senhor, nesta noite e para sempre. Amém. 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 Que todos possamos ter uma boa noite de repouso, porque nada melhor do que uma boa noite de sono. Acordar com a Isso, mente clara, né?